Este é o Azul. Ambiente, saúde, política. Como é que estas questões podem ser abordadas neste período de campanha eleitoral? As alterações climáticas são um dos desafios mais complexos que enfrentamos globalmente e as soluções dependem da colaboração de vários setores, públicos e privados, para que a transição ecológica se torne uma realidade. E nem sempre é fácil incluir no ambiente de campanha questões tão complexas como a ligação entre saúde e alterações climáticas e as soluções que podem resolver estes problemas. Este é o podcast do Azul, a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor e hoje estou à conversa com o médico Luís Campos, presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. No início de fevereiro, esta aliança lançou um manifesto com 25 propostas para as eleições legislativas, onde apela aos partidos políticos para que incluam nos seus programas eleitorais e na ação governativa medidas concretas na área da saúde e ambiente. Já falaremos sobre a ausência destes temas no debate político, mas comecemos por uma questão mais prática. Tendo em conta a forma como a saúde tem entrado já na campanha eleitoral, quais seriam as medidas que poderiam ajudar a chamar a atenção dos eleitores para a ligação importante entre saúde e ambiente? Olha, a primeira medida que eu acho que é uma medida em termos de conceitos, de cultural, é de facto que o ambiente, a preocupação ambiental estivesse em todas as decisões. E isso não é apenas uma questão de investimento, é uma questão de pensamento, é uma questão de conceitos. Depois, encarar que grande parte destas medidas, conforme eu disse, são investimentos, mas que geram poupanças muito importantes. A nível do sistema de saúde, é muito importante ter uma estratégia global de redução da pegada ecológica. E uma das medidas simples que se podia fazer, duas aliás, uma delas é a elaboração destas normas de boas práticas de sustentabilidade ambiental, na qual nós estamos a trabalhar, mas que houvesse em cada hospital um responsável, um diretor, um serviço de sustentabilidade ambiental que ajudasse os serviços a mudar práticas e a identificar desperdícios e a diminuir a sua pegada ecológica. E depois também haver um sistema de notificação de doenças e de condições de saúde relacionada com as alterações climáticas e preparar o sistema de saúde para fazer face a eventos inesperados, porque aquilo que nós prevemos é que a possibilidade de zoonoses, e portanto que são 100% das causas das pandemias, vai aumentar, e que o que eu sinto é que neste momento estamos pior preparados do que estávamos para fazer face a uma nova pandemia. Portanto, muita coisa tem que haver, sistemas de emergência a todos os níveis, tem que haver integração de cuidados, os hospitais têm que ser escaláveis, têm que ser flexíveis, tem que haver recursos humanos suficientes e preparados para fazer face a estes eventos inesperados, mas tem que haver metas definidas, tem que haver monitorização e tem que haver avaliação. E gostava de perguntar, pedir para fazer uma pequena síntese, quais seriam os pontos assim mais importantes que nós devíamos estar a ter em atenção neste período de campanha eleitoral? Bom, aquilo que nós pretendemos com este manifesto foi que os partidos políticos introduzissem no seu programa eleitoral medidas sobre alterações ambientais e degradação alterações climáticas e degradação ambiental e a sua relação com a saúde. Porque estamos convictos que os determinantes ambientais vão ser os determinantes mais importantes nas próximas décadas em termos de saúde das populações. E nós, profissionais de saúde, não só enquanto pais, enquanto avós, temos uma responsabilidade de não comprometer o futuro das próximas gerações,
mas também temos a responsabilidade de ser, para além de cuidadores, advogados dos doentes. E, portanto, quando nós sabemos que 1/4 da população mundial neste momento morre por fatores ambientais, achamos que temos a obrigação ética de nos envolver nesta luta. O Conselho Português para a Saúde e Ambiente elaborou, portanto, um conjunto de recomendações ou de pedidos para que os partidos introduzissem nos seus programas várias propostas incidindo sobre 4 objetivos principais. Primeiro, como reduzir o impacto das alterações climáticas e da degradação ambiental na saúde das populações. Segundo, como aumentar a consciencialização da população e dos profissionais de saúde, a sua educação e a investigação. Terceiro, como reduzir a pegada ecológica do setor da saúde, porque em Portugal o setor da saúde representa 4,8% da emissão de gases com efeito de estufa. E quarto, como é que o sistema de saúde tem que se preparar e estar capacitado para responder a esta transição epidemiológica que está a acontecer e para o maior risco de eventos inesperados. Já agora estamos a entrar na campanha, mas já tivemos, digamos, a pré-campanha com debates dos partidos. Estas 25 propostas foram anunciadas no início de fevereiro. Passado quase um mês, tem sentido que isto é um assunto que está a ser falado quando se fala sobre saúde nesta campanha eleitoral? Infelizmente não. Ou seja, aquilo que se tem... O discurso tem estado muito centrado em 3 áreas: a habitação, a saúde e o ensino, e no aspecto da saúde tem estado essencialmente centrado sobre o colapso do Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, este que é o maior desafio que nós temos pela frente nos próximos anos, não só no aspecto global, mas particularmente no aspecto sanitário, tem sido ignorado. E, portanto, nós acreditamos que esta preocupação tenha que entrar no discurso político, porque, de facto, ela vai ser uma evidência que vamos ter pela frente. Antes de entrarmos então nos 4 pilares dessas vossas medidas, podia falar só um pouco sobre o que é e o que tem sido o trabalho do Conselho Português de Saúde e Ambiente? Digamos, são médicos, são cidadãos de outras áreas? Como é que se juntaram e o que têm feito, digamos, até chegarem a este documento mais virado para os partidos? Bom, nós somos uma aliança relativamente recente. Portanto, nascemos em outubro de 2022, precisamente motivados por aquilo que eu já referi, pelo sentimento que é a nossa obrigação ética enquanto médicos, mas enquanto profissionais de saúde em geral, nos envolver nesta luta. E o objetivo do Conselho foi dar uma voz comum às organizações de saúde em tudo o que respeita à influência na saúde das alterações climáticas e da degradação ambiental. Depois, identificar, publicar e implementar boas práticas de sustentabilidade ambiental a todos os níveis do setor da saúde. Promover a sensibilização dos profissionais e do público em geral, a sua educação, porque, apesar deste ser o desafio mais importante que temos pela frente, é chocante ainda ver que ele não faz parte da formação pré- e pós-graduada dos profissionais de saúde. Contribuir para a redução da pegada ecológica do sistema de saúde e, precisamente, preparar o sistema de saúde para responder a esta transição epidemiológica. O que é um facto é que esta necessidade torna-se cada vez mais evidente e está expressada na
na expansão que esta aliança tem tido. Neste momento já temos 76 das principais organizações de saúde, incluindo 16 das principais associações, entre as quais a ANF, a Apifarma, a ADIFA. Temos 6 ordens profissionais, entre as quais a Ordem dos Médicos, dos Veterinários e dos Farmacêuticos. Temos 7 das principais instituições académicas na área médica. Temos 20 sociedades científicas, 10 laboratórios de indústria farmacêutica. Temos os principais grupos privados de saúde, associações de doentes, unidades locais de saúde, o Instituto Ricardo Jorge, o Instituto de Medicina Tropical, entre outros. Portanto, e nós acreditamos que, sendo atualmente talvez a aliança mais transversal na área da saúde, existem muitas oportunidades de pôr em diálogo e de criar esta rede entre organizações tão diversas, porque de facto o desafio é muito grande e da cooperação entre estas organizações e estes diferentes tipos de profissionais podem surgir grandes iniciativas e grandes oportunidades. Sobre, então, voltando àquelas 25 medidas, eu na verdade ia começar por falar da ideia do ambiente em todas as políticas, mas se calhar concluía com essa, porque acho que até vendo toda esta coligação, se calhar podíamos começar pelo mais básico, quase, que é: quais são as doenças e as condições de saúde relacionadas com as alterações climáticas e a degradação ambiental? Não é que nós precisamos estar mais atentos, não é? Porque fala, por exemplo, da literacia dos médicos para reconhecer estas ligações, ligação entre ambiente, saúde humana e saúde animal. Para onde é que nós devíamos estar a olhar e ainda há um caminho longo a fazer? Bom, para isso temos que caracterizar primeiro quais são as determinantes ambientais que vão ser mais importantes em termos do futuro da saúde das populações. E, em primeiro lugar, a sobrepopulação. Nós demoramos 220 mil anos para atingir o primeiro bilhão de pessoas e demoramos apenas 220 anos para atingir o atual 8º bilhão de pessoas. E desde 1970 que nós ultrapassamos a capacidade de taxa de regeneração do planeta. Depois temos as alterações climáticas, como é sabido, com as políticas atuais, se nada fizermos, portanto, em 2100 vamos ter uma temperatura de 2,7 graus e isso traz maior probabilidade de temperaturas extremas, aquecimento, escassez de água e comida, aumento da poluição. Neste momento, 9 em cada 10 pessoas vivem em ambientes poluídos. O aumento dos alérgenos a nível do ar, a perda da biodiversidade. Portanto, neste momento existem 1 milhão de espécies em risco de extinção e em cada dia 150 espécies são extintas. Maior probabilidade de eventos inesperados, como tempestades, as secas, as inundações, os incêndios, as migrações que estão a acontecer já por causa de fatores climáticos. Quais são as doenças que são mais impactadas por estes determinantes e estes fatores ambientais? À cabeça, as doenças cardio- e cerebrovasculares. Depois, as doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crónica, o cancro. As doenças alérgicas, as doenças transmitidas por vetores, como pelos mosquitos, nomeadamente a malária, o dengue, a doença de Lyme, as doenças relacionadas com a qualidade da água, como a cólera, por exemplo, ou as doenças relacionadas com a qualidade da comida, com a insegurança alimentar. E depois a degradação ambiental vai seguramente trazer efeitos a nível de imigração forçada, de conflitos civis e as temperaturas extremas têm efeito direto não só a nível das doenças que eu referi, mas também têm um efeito direto a nível do organismo humano.
E, finalmente, as doenças mentais. As doenças mentais estão em crescimento e, nomeadamente, uma doença que se chama ecoansiedade, que é mais prevalente a nível das novas gerações, das gerações mais jovens, e que é o que é a angústia que eles sentem, precisamente pelo que o que está a acontecer, pelo seu futuro próximo, pelas ameaças ambientais e o futuro as ameaças que existem para o seu futuro. Neste momento, há um inquérito feito a jovens entre os 15 e os 35 anos, que mostram que pelo menos 84% sofrem de ansiedade, que cerca de 40% dos jovens está hesitante em ter filhos e que cerca de 60% das pessoas, dos jovens desta geração, sente-se traído pela geração atual. Portanto, os problemas mentais são também uma patologia que está em crescendo e é muito impactante e é derivada destas alterações que estão a acontecer. É muito interessante que às vezes quando nós vemos um comunicado, medidas sobre saúde e ambiente, se calhar o primeiro impulso é pensar que são medidas sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas na verdade o que vemos com todo este leque de impactos na saúde é que na verdade a solução para guardar a saúde das pessoas é integrar isto em todas as políticas, não é? Pelo que eu estava a dizer, quer dizer, a poluição, transportes, emissões, não é? A questão dos animais pode ter que ver também com a própria gestão das cidades, não é? Dos ambientes rurais. Ou seja, temos que integrar estes princípios não só na gestão do Serviço de Saúde, mas de todo o país, então. Absolutamente. Isto é seguramente o problema mais complexo que nós temos pela frente. E, portanto, não tem soluções mágicas, exige a colaboração de todos, a nível internacional, a nível das nações, a nível das organizações, dos serviços e a nível também dos comportamentos individuais. Aquilo que nós defendemos é que existia um slogan que foi lançado a propósito da saúde para caracterizar esta dependência da saúde de vários fatores genéticos, fatores socioeconómicos, fatores ambientais, e que era a saúde deve estar em todas as políticas. E, portanto, que é um slogan lançado pela OMS, Health in All Policies, e nós pensamos que neste momento proteger a saúde é colocar o ambiente em todas as políticas, ou seja, que todas as decisões ao nível político, ao nível organizacional, ao nível das compras, a todos os níveis, o ambiente a sustentabilidade ambiental seja um critério sempre presente. Nós temos privilegiado critérios como a eficiência, como a qualidade, como a segurança e bem, mas agora temos que também privilegiar em cada decisão que temos o que é que isto é bom, isto tem qualidade, isto é eficiente, mas isto é amigo do ambiente ou não é amigo do ambiente. E esse critério tem que estar em todas as decisões, não a nível de todas as políticas e, claro, também ao nível do sistema de saúde, porque o sistema de saúde é também responsável, conforme eu disse, por uma cota-parte importante da emissão de gases com efeito de estufa. Sim, eu gostava precisamente de falar sobre a questão da pegada ambiental, não é, do nosso sistema de saúde, porque vocês têm no manifesto também algumas propostas sobre como resolver e se calhar aqui, interessante, pronto, o que falávamos agora é algo que implica às vezes uma mudança quase de mentalidade, não é, de conseguir ver o mundo desta forma mais complexa, quando muitas vezes nós segmentamos, né, os assuntos. Mas nesta questão, por exemplo, da pegada ecológica do sistema de saúde, também podemos falar de coisas como, por exemplo, a utilização assim, menos racional, digamos, de recursos. Vocês chamam a atenção para leis que já estão um pouco obsoletas, não é, em relação ao que nós já conhecemos hoje sobre como é que se pode fazer.
Pode falar um pouco sobre, por exemplo, que medidas poderiam ser aplicadas e se calhar até não são tão complexas nessa transformação ou quase racionalização dos serviços de saúde para serem também um pouco mais amigos e mais sintonizados com estas questões ambientais? Eu penso que esse é um grande desafio. É um grande desafio que tem que nos implicar a todos, em todos os níveis. E é importante, primeiro, compreender quais são os setores da saúde que mais impactam a nível da emissão de gases com efeito de estufa, mas também a nível do desperdício, a nível da poluição, etc. E a grande cota-parte, 70%, tem a ver com o fornecimento de bens, serviços e equipamentos aos hospitais. Depois, há uma parte que tem a ver com importante, que tem a ver com eficiência energética e com a utilização de energias renováveis, com os sistemas de aquecimento e arrefecimento e também com os transportes, portanto, é outra das áreas muito importante. Eu dou, portanto, naturalmente que há soluções que são óbvias para transformar e para diminuir esta pegada ecológica, como passar a ter uma frota essencialmente elétrica, por ter painéis solares para a produção de energia, como substituir a iluminação normal por lâmpadas LED, por como tornar mais eficiente e adequar os sistemas de aquecimento e arrefecimento. E é curioso que grande parte destas medidas podem representar investimentos importantes a curto prazo, mas a médio e a longo prazo produzem poupanças muito, muito grandes. Mas isto implica também os serviços clínicos e aqui os profissionais de saúde têm uma particular responsabilidade porque são quem conhece os serviços e quem sabe onde se pode diminuir o desperdício e onde se pode diminuir a emissão de gases com efeito de estufa. Por isso é que um dos objetivos do Conselho Português para a Saúde e Ambiente é a elaboração, publicação e implementação de normas de boas práticas de sustentabilidade ambiental em todos os serviços. Eu dou-lhe 3 exemplos. O primeiro é a utilização de gases anestésicos com efeito de estufa, que representam 5% da emissão de gases com efeito de estufa a nível do sistema de saúde. Ora, hoje em dia há alternativas anestésicas à utilização destes gases. E, portanto, nós temos que modificar comportamentos e temos que fazer com que os anestesistas passem a utilizar estas técnicas. O outro exemplo é aquilo que fazemos com aqueles plásticos estéreis que embrulham as caixas cirúrgicas, que por lei são obrigados são considerados lixos contaminados e têm que ir para o lixo, quando são perfeitamente estéreis e podem ser reciclados e reutilizados. Terceiro exemplo é a utilização de dispositivos únicos para fazer, por exemplo, cateterismos em que nós utilizamos e deitamos fora, quando estes equipamentos podem perfeitamente ser reutilizados, remanufaturados e, portanto, diminui o desperdício, aumenta a poupança e tem menos impacto sobre o ambiente. Mas para isto é preciso modificar comportamentos, modificar leis. Conforme disse, a lei dos resíduos, data 1996, está desatualizada, não está de acordo com as diretivas europeias e a Agência Portuguesa do Ambiente não a modifica. E outro Mas há neste momento uma proposta, não é? Para a atualização da lei dos resíduos hospitalares. Nós temos feito essa proposta, mas eu não vejo ainda nenhum movimento por parte da Agência Portuguesa do Ambiente para fazer esta remodelação. Há outra lei que nós gostávamos muito que fosse modificada,
que é a proibição da reutilização de dispositivos e equipamentos. Eu sei que o Infarmed está a trabalhar na revisão desta lei. Mas as coisas, as alterações climáticas, infelizmente, estão a suceder a um ritmo mais rápido do que sucedem as burocracias em termos legislativos e em termos de entendimento interministerial, etc. Portanto, e é para isso também que serve o Conselho, é para alertar, para pressionar, para fazer com que as coisas aconteçam, porque de facto o tempo não é muito e há um sentimento de urgência, um sentido de urgência. Esta emergência climática tem que ser encarada uma emergência de saúde pública. Já agora, só voltando um bocadinho atrás esta questão dos materiais hospitalares, porque isto faz-me lembrar um dos argumentos que se usa no geral, não é? Contra, quando se fala em ação climática, que às vezes estamos a querer trazer retrocessos na inovação e na inovação tecnológica, e porque, na verdade, quando nós, quer dizer, os hospitais portugueses já tiveram, quer dizer, estilizavam os materiais, faziam essa reutilização, e, na verdade, foi, de certa forma, um avanço. Nós podemos ter materiais descartáveis para garantir, digamos, essa segurança hospitalar. Como é que normalmente é o debate, digamos, agora, décadas depois, de tentar equilibrar, digamos, este avanço, na altura que foi esta utilização sempre de material descartável, e tentar que ele não tenha esse impacto, essa pegada ambiental tão grande? Como é que é esse equilíbrio do debate? É perfeitamente possível e desejável. Quer dizer, por um lado, é óbvio que temos que fazer, às vezes, alguns compromissos. Portanto, porque se queremos melhorar o ambiente, poderemos ter que fazer compromisso ao nível da segurança, ao nível da qualidade, ao nível da eficiência. Mas, em muitas situações, aquilo que está provado, por exemplo, na reutilização e reciclagem de dispositivos médicos, é que os dispositivos reciclados, os dispositivos reutilizados, são mais seguros do que os dispositivos de uso único. E, portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre uma coisa e outra. E, por outro lado, há muitas inovações que diminuem os trajetos dos doentes, que são mais satisfatórios para os doentes, que são mais eficientes e que têm um tremendo impacto a nível da diminuição da pegada ecológica. Estamos a falar, por exemplo, da telemedicina. Portanto, tudo aquilo que seja monitorizar, fazer teleconsultas, monitorizar pessoas em casa, fazer os exames à distância, tudo isto poupa-se tempo, com segurança, e tem um enorme impacto a nível dos trajetos das pessoas. Eu costumo ir buscar um exemplo, que é o exemplo de um doente de Mafra, em que um doente de Mafra as pessoas de Mafra têm cuidados primários na própria cidade, mas se quiserem fazer exames cardiológicos ou ir a 5 especialidades, têm que ir a Torres Vedras. Há outras 6 especialidades onde tem que ver em Santa Maria. Tem que ir a Reumatologia ao Instituto Português de Reumatologia, a Oftalmologia ao Instituto de Camapinho, a Psiquiatria ao Hospital Beatriz Ângelo. Se cada pessoa do Concelho de Mafra for a 5 consultas e fizer 5 exames, o número de árvores que tínhamos que plantar para compensar esta pegada ecológica seriam 880 mil árvores. Portanto, integrar cuidados, por um lado, a medicina de proximidade e a telemedicina são fundamentais. Não só trazem maior segurança, trazem maior qualidade, trazem maior comodidade, como têm um enorme impacto a nível da diminuição da pegada ambiental.
Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O Público fica no ouvido.